Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz? Tudo bem? Caminhando na presença do Senhor, envie o seu pedido de oração, uma vez mais, queremos apresentar a tua vida em nome de Jesus. Nesses dias, eu estou falando sobre aprendendo com os erros, aprender com os erros, e olhando, relembrando alguns episódios e poucos detalhes da vida dos grandes reis de Israel e aprendendo assim com os seus erros, como vimos no caso de Saul, do próprio rei Davi, o grande rei de Israel. E hoje a menção de alguns eventos e acontecimentos e do erro fatal do próprio grandioso rei Salomão. Veja o que fala 1 Reis, no capítulo 10, o versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Tanto em riqueza como em sabedoria. De todas as guerras que Davi travou, ele deixou a fortuna incalculável para que Salomão edificasse então o templo ao Senhor. Salomão, ainda jovem, escolhido pelo Senhor, 1 Reis, no capítulo 3, mostra claramente esse episódio onde Salomão, ele busca ao Senhor e o Senhor derrama sobre ele grande bênção e bênção de sabedoria, como nenhum outro teria. Pede-me o que queres que eu te dê, disse o Senhor a Salomão em 1 Reis, capítulo 3, e o versículo de número 5. Salomão pede ao Senhor: dá ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? O Senhor diz a ele então, no versículo 11, pediste, já que não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos inimigos, mas pediu entendimento para discernirdes o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, que antes de ti não houve outro, e também até o que não me pedistes, vai dizer o Senhor adiante, eu te darei. Ou seja, uma aliança, um compromisso da grandeza de Deus em ouvir o pedido do seu servo Salomão, que foi realmente colocado no trono, cumprindo o Senhor promessas feitas a Davi. E dali em diante Salomão começa uma saga realmente vitoriosa e grandiosa. Primeiro, havia paz entre Salomão, entre as demais fronteiras, entre Irão. Salomão, ele contrata embarcações que vão à terra de Tiro e Sidom e trazem fortunas incalculáveis para ele, de ouro e assim por diante. Ele edifica de fato o templo, traz a arca da aliança para debaixo das asas do querubim dos querubins no templo, por intermédio dos anciãos da tribo de Levi. Há um mover tão grandioso, a glória de Deus invade aquele lugar, a prosperidade diante do povo. Salomão edifica os palácios reais, edifica Jerusalém, edifica várias e várias e várias outras obras como colunas, e tudo em grande fortuna, prosperidade realmente e grande riqueza. Interessante na história de Salomão, dentre todos os seus grandes feitos, o capítulo 10, o versículo 14, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, veja, cada ano, dentro de todas as escoltas de navais que ele tinha, que ele havia contratado, traziam a ele anualmente o ouro de 666 talentos de ouro. Interessante, não é? 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Ou seja, havia uma estrutura muito grande dentro de todo o reino, de todo Israel, nas mãos de Salomão. As 12 tribos unificadas, um exército extremamente forte, com generais extremamente fortes, realmente que eram leais, fiéis, submissos
a Salomão, todos enriqueceram junto com Salomão, mas interessante, ele recebia 666 talentos de ouro. Um fato a se pensar, para ser discutido em outro momento. Agora, o que aconteceu com Salomão? A gente sempre fala, né? Salomão teve 1000 mulheres e quanto de sogra, não sei o quê. Mas olha a realidade dos fatos e o que realmente perverteu o coração de Salomão. Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Veja, estrangeiras, o que era vedado aos homens oriundos das tribos de Israel: Moabitas, Amonitas, Edonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: veja, não caseis com elas, nem caseis elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Mas a estas se apegou Salomão pelo amor. Veja, Salomão, contrário a esse mandamento do Senhor, ele então faz com que entre essa malignidade em seu coração e sua vida. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Veja, então, todos aqueles romances, todos aqueles relacionamentos, tudo aquilo que ele viveu com todas as mulheres, então, foi exatamente a sua fraqueza, foi exatamente o caminho que culminou com esse erro na desobediência do mandamento do Senhor, dos casamentos entre os povos inimigos de Israel, ou entre os povos inimigos de Israel com suas mulheres, que tinham seus deuses, tinham sua cultura, tinha sua idolatria, tinha exatamente as suas práticas e os seus rituais diante de seus falsos deuses, diante de ídolos, diante de demônios. E Salomão, melhor do que ninguém, o homem mais sábio que já existiu, ele sabia que os ídolos, diz o Salmo 115 também, né? Tem olhos, mas não veem, bocas, mas não falam, olhos, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, assim por diante. Mas acabou sendo ele, então, enredado nesse mal para cultuar estes deuses e estes falsos ídolos, falsos deuses e estes ídolos. Veja só, Salomão seguiu, a Bíblia diz, ele seguiu Astarô. Astarô é a mulher do Baal. É a mulher do Baal, ou o feminino do Baal, veja. Salomão seguiu Astarô, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Olha que coisa impressionante. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então, em outras palavras, com o decorrer dos anos e ao estender realmente da idade de Salomão, ele acabou sendo convencido por suas mulheres. Ele acabou consentindo, ele acabou sendo omisso com relação à sua fé e tudo aquilo que ele havia recebido lá atrás. Literalmente, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, e aqui cabe bem essa mensagem para mim e para você. Salomão é a pessoa que começou no espírito, mas se aperfeiçoou na carne. Tanta grandeza, tanta riqueza, tantas obras, tanto tesouro, tanta presença de Deus acabou sucumbindo diante da prostituição, diante do prazer da carne, diante da necessidade do homem, diante daquilo que era agradar também as pessoas que estavam ao seu redor. E sem que ele percebesse, o inimigo foi cirandando, foi o rodeando com muito e muito tempo, bem devagar, ao ponto que ele não discernia e não percebia mais essa verdade e essa grandeza de Deus. Então, vem em primeiro lugar a ira de Deus contra Salomão, diz a palavra do capítulo 11, versículo 9, porque ele desviou o seu coração e também não guardou, segundo, a aliança diante do Senhor. E o Senhor vem e diz a ele no versículo 12,
não farei nos teus dias o mal. Por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Ou seja, tudo há uma consequência. Realmente vem uma consequência. E depois começam a aparecer inimigos, a paz de Salomão já não é mais a mesma, Deus transtorna toda a estrutura que ele havia tido, permite na realidade, ele passa a ter inimigos, passam a ter pequenos motins e tendências de guerra. O que em seus dias não se manifestou como um todo, mas haveriam de vir na vida dos seus filhos, dos seus netos, e daí culminando com a divisão do reino de Israel. Então, fiquem estas observações e estes erros de Salomão sobre a nossa vida como reflexão, entendimento em nome de Jesus. Pai de amor, nos apresentamos uma vez mais, um dia mais, diante do teu altar, como todos os dias temos dobrado os nossos joelhos e buscado a tua misericórdia. Torna alerta o teu povo, torna-nos alerta diante do teu altar. Dá graça, Senhor, confirma o nosso coração em sensibilidade em sua presença. Tem misericórdia daqueles que tropeçam, daqueles que caem, daqueles que, Senhor, não conseguem resistir, reagir, daqueles que não conseguem ir adiante, daqueles que estão de alguma maneira paralisados em tentações, em provações, daqueles que estão desprovidos, daqueles que estão em medos, ó Deus, terríveis, em função da pandemia, em função do receio do futuro, em função das situações do passado a lhes alcançarem novamente, pessoas que foram enganadas, traídas, Senhor, que se desviaram, que caíram. Meu Deus, tem misericórdia. Aqueles que estão movidos em angústias, em incredulidades, por não ver o seu favor diante de enfermidades, diante do desemprego, diante da necessidade do dinheiro, diante de lutas e perseguições familiares. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tu és Deus de promessa. Tu és Deus que confia tremendos valores aos seus servos e molda o caminho dos seus filhos. Meu Deus, eu intercedo por cada servo, por cada serva tua. Põe as tuas mãos nas áreas mais frágeis, potencializa os talentos, os valores. Dá graça aos teus servos, a cada um de nós, começamos no Espírito, possamos permanecer na tua presença no Espírito, em nome de Jesus, edificando, crescendo, caminhando na singeleza do Espírito, na bondade do Senhor, vivendo na verdade, caminhando em santidade, santificando a nossa vida a cada dia. Livra de todo peso, de toda crise de consciência, de toda acusação. Põe as tuas mãos, sejamos nós exortados contra toda idolatria, contra todo roubo, contra toda mentira, contra o amor ao dinheiro, contra aquilo que perverteu o coração de Salomão em todos os seus relacionamentos, amores, casamentos e situações, ó Deus, que ele se valeu em acordos com os reinos que ali estavam. Espírito Santo, há uma guerra espiritual. Dá graça e vitória aos teus servos. Em nome de Jesus, eu declaro a palavra de Lucas 4:18, que o Senhor veio a colocar em liberdade os cativos e os oprimidos, a purificar a vista aos cegos, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos, a derramar a palavra da verdade aos que estão empobrecidos. Ó Pai, liberta, cura, purifica, santifica, renova, como que por aliança aos teus servos, na cruz, no poder do sangue de Jesus. Te agradecemos e recebemos certo que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.